Na verdade, minha intenção é gravar um vídeo para você que está chegando, contando um pouquinho da minha história, para você que não me conhece, e passando aqui para você 5 conselhos que eu gostaria de ter recebido antes de ter feito 3 transições profissionais. Eu não sei se você hoje está passando por um momento de estar se sentindo perdida ou confusa com relação às suas escolhas profissionais, ou se você está insatisfeita no trabalho que você escolheu, ou se você não tem certeza mesmo se você fez as escolhas certas para sua carreira hoje. Mas a minha intenção hoje aqui é passar para você orientações, dicas, conselhos que eu gostaria de ter recebido antes de ter feito essas 3 transições profissionais que eu fiz, beleza? Para você que está chegando, muito bem-vinda. E meu nome é Sofia Delgado, eu sou mentora de carreira. Eu ajudo mulheres a descobrirem o seu rumo profissional, a encontrarem um rumo profissional que dá brilho nos olhos. E por que eu faço isso hoje? Por que hoje eu trabalho com direcionamento, com reinvenção profissional? Porque eu já passei muito perrengue na minha carreira, na minha vida profissional. Eu estava vivendo períodos de muita indecisão, de trabalhar frustrada, acordar angustiada, de não saber se eu escolhi o curso certo, de não saber com o que eu queria trabalhar, se eu tinha talento, se eu não tinha. Então, eu passei muito perrengue e foi muito difícil para mim, porque lá no início eu não tinha orientação adequada. Eu passei, assim, buscava muitos profissionais para me ajudarem e eu sentia falta de uma orientação personalizada, alinhada com quem eu era, né? A gente é muito novo para tomar decisões, para fazer escolhas lá no início e a gente às vezes vai carregando com a barriga a carreira que a gente escolheu e muitas vezes sem se questionar se aquilo era aquilo mesmo que a gente queria. Então, vou compartilhar aqui um pouquinho da minha trajetória, do que eu fiz e conselhos para você que está nesse período de indecisão, beleza? Então, eu comecei na carreira de engenharia ambiental, acredita? Eu escolhi engenharia ambiental na época, eu estava muito confusa, não sabia de fato qual era a minha aptidão. E aí depois eu fiz um dia, né, estudei um dia no curso de engenharia ambiental e eu passei para engenharia civil. E como era um curso mais renomado, eu acabei dando, né? Esse foi meu primeiro erro. Eu não segui o que eu achava que eu queria, eu segui o que era mais renomado, que poderia me dar mais retorno financeiro, na minha crença naquele momento. Então, essa foi a primeira transição que eu fiz. Eu comecei a me sentir muito deprimida, trabalhei na área de construção e quis experimentar para saber se era aquilo que realmente brilhava nos meus olhos e não brilhava. Estava numa fase muito triste, né? Muito confusa da minha vida, porque eu não sabia o que estava pegando, né? Eu não sabia que decisão que eu precisava tomar. Ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de fazer minha primeira mudança de carreira. Então, eu busquei conhecimento, busquei ajuda, né? Orientação, e resolvi mudar para arquitetura. Então, eu entrei para a área de arquitetura depois e vi que também não era aquilo que eu queria. Eu falei, meu Deus, o problema está em quem? O problema é a minha profissão, o problema é a faculdade, o problema é o meu trabalho, o problema sou eu. Qual que é o problema aqui? Né? E aí, eu fui viajar, fiz um intercâmbio, fui estudar fora, vi que também não era aquilo. Eu falei, gente, eu tô ficando perdida, né? Eu preciso buscar ajuda. E aí foi nesse momento que eu conheci a constelação familiar, que é uma abordagem terapêutica que me ajudou muito a encontrar clareza profissional, me ajudou muito a entender por que eu não estava encontrando o meu caminho. E nessa época eu estava trabalhando na área de arquitetura já numa parte mais social, uma parte mais humanizada da arquitetura, que era com urbanismo, com design urbano, mas eu fazia bastante pesquisa de público, pesquisa antropológica, social da região, onde era a implementação do projeto. E eu comecei a perceber que eu gostava muito de lidar com pessoas, de conhecer as pessoas mais profundamente, e eu gostava muito do aspecto psicológico que impactava as pessoas, né, seja em suas moradias, seja nas cidades. Para você ter uma ideia, o único livro que eu tinha de arquitetura na minha estante se chamava Cidade para as Pessoas.
Era o único livro de arquitetura que eu tinha, e o resto era tudo desenvolvimento de carreira, desenvolvimento humano, e isso já começou a falar algo sobre mim. Mesmo trabalhando em construtoras, eu, às vezes, parava de fazer os projetos ou de cumprir as minhas funções para conversar com as pessoas, para entender por que elas estavam desempenhando menos bem, né, pior, por que elas estavam desempenhando pior, por que elas estavam, sei lá, no momento ruim da vida delas, como é que andava a família delas, como é o que elas faziam no final de semana. Então, eu passava muito tempo conversando com pessoas, entendendo as pessoas mais profundamente do que fazendo projetos em si. Esse foi outro sinal que eu recebi. Eu não sei se você hoje está querendo clareza profissional, mas esse é um dos maiores indícios que você pode ter. Não só os livros que você tem na sua estante, os filmes que você gosta de ver, os documentários, como também o tipo de função que você gosta de exercer ou que você foge para exercer no seu trabalho. Então, esses são indícios muito bons de quais são suas aptidões, seus talentos e suas necessidades profissionais. E aí eu comecei a perceber que eu queria lidar com o aspecto mais humano, comecei a frequentar a constelação familiar, rodas terapêuticas, e aí uma vez uma terapeuta virou para mim e falou assim: Sofia, você se daria tão bem como consteladora familiar, sabe? Você já pensou em fazer uma formação? E eu já tinha percebido que eu tinha essa aptidão para áreas terapêuticas, e eu resolvi guardar o conselho dela no bolso e experimentar a constelação familiar, né? Isso eu já tinha experimentado a constelação, que ela transformou a minha forma de enxergar a minha carreira e entender por que eu não conseguia ocupar o meu lugar no mundo. E ela me ajudou a fazer minha última transição, que foi da arquitetura para a gestão de pessoas. E aí eu resolvi depois fazer uma pós em constelação familiar na Escola Hellinger, dos criadores da abordagem. E se você não sabe o que é essa abordagem, eu já fiz alguns vídeos aqui no feed explicando como é que funciona, o que é. E aí eu comecei a misturar, a mesclar a abordagem da constelação familiar com a abordagem da gestão de carreira, que é e fez parte e faz parte da minha história, que foi todo esse calcanhar de Aquiles dessa busca de me encontrar profissionalmente. Então, eu testei muito, eu busquei muitas ferramentas, muito conhecimento externo e conhecimento interno, para fazer essa transição profissional. Eu fiz sem tanto planejamento quanto eu gostaria, né? Foi mais por questão de sobrevivência. Eu precisava fazer uma transição a qualquer custo, porque a minha saúde estava sendo debilitada. Eu ou tinha crises de excesso de trabalho, porque eu queria me ocupar de trabalho para não entrar em contato com o vazio existencial que eu vivia naquela época, né? Com aquela deprê existencial. Ou, por vezes, quando eu não me ocupava de trabalho, eu estava em conexão com esse vazio existencial e aquilo me sugava energia. Então, essa história aí é mais complexa e eu aprofundo em outros momentos, mas por questão de sobrevivência, eu fiz a minha transição super rápido, com médio planejamento. E eu recomendo que você está pensando em fazer uma mudança de carreira, que você se planeje bastante, tanto financeiramente quanto em termos de tempo, de energia, de rotina, para que você faça isso de maneira segura, de maneira responsável. Então, eu acabei fazendo essa transição e comecei a atender, comecei a misturar essas abordagens e hoje é o meu trabalho. Eu trabalho com mentoria de carreira e eu misturo essas abordagens que fizeram parte da minha trajetória. E essa é mais uma dica para você que é multipotencial, por exemplo, acha que tem muitos talentos, é você olhar para tudo que você tem interesse, tudo que você tem habilidades, tudo que você gosta e tem experiência, e você ver o que eu posso misturar aqui e o que pode gerar valor na vida das pessoas, na vida de outros, né? Então, isso vai empacotar o seu conhecimento, a sua expertise de uma forma que gere valor para o outro, tá? Que existe uma demanda e as pessoas precisem do que você tem para oferecer, tá? Então, eu acabei empacotando esse meu conhecimento em forma de trabalho. Eu já sou empresária, tenho uma empresa de direcionamento e reinvenção profissional. Trabalho há 4 anos com mentoria de carreira
e já ajudei centenas de mulheres a descobrirem os seus rumos profissionais e de vida. E eu, hoje, posso dizer que eu sou a prova viva de que há como você ter clareza, há como você encontrar um trabalho que te dá brilho nos olhos, há como você encontrar, sim, o seu rumo, encontrar um trabalho que te traz satisfação, um trabalho que combina com você, um trabalho que faz você acordar com entusiasmo todos os dias. Eu não vou negar, tem dias que você acorda, vai estar sem entusiasmo, vai estar um pouco caidinha, num dia que não é tão bom, mas quando você faz alguma coisa por algo que está além de você, por algo que você tem aptidão, que está conectado com os seus talentos, com a sua vocação e que ajuda os outros, você vê resultados, não tem jeito, você ganha entusiasmo, você transborda entusiasmo. Então, se você hoje está buscando mudar de carreira, você está buscando clareza profissional, conecte-se com pessoas que já passaram por isso, que podem te orientar no seu caminho. Com certeza isso vai acelerar muito o seu processo, porque eu perdi muito tempo porque eu não tinha a orientação correta, e você pode poupar muito do seu tempo com as ferramentas certas, com o direcionamento certo, beleza? Então, eu vou colocar aqui 5 conselhos que eu me daria hoje, né, antes de fazer essas 3 transições profissionais. 5 conselhos que eu gostaria de ter recebido antes de ter feito essas 3 transições profissionais. O primeiro deles é para você investir em autoconhecimento desde cedo. O que é o autoconhecimento? Eu gosto de pensar que o autoconhecimento ele é como se fosse... Vou beber uma água aqui. O autoconhecimento é como se fosse o seu manual de instrução. Imagina que você tem uma máquina de lavar e que você tem que consertar ela, mas você não sabe como consertar. E aí você chama uma pessoa, um profissional que conserta a máquina de lavar, e ele vai consertar de um jeito e vai te cobrar um valor por isso. E aí, se ele está te cobrando um valor além do valor de mercado, mais caro, mais barato, você não vai saber, porque você não leu o manual de instrução da máquina, você não sabe o que ele está fazendo e se o valor que ele está te cobrando é justo ou não. E a mesma coisa acontece com você e com o seu autoconhecimento. Quanto mais você lê o seu manual de instrução, quanto mais você se conhece, menos a opinião externa te atrapalha ou te define. Porque você, o próprio nome já diz, autoconhecimento, você sabe quem você é. Você sabe quem você é, você se conhece. Então, você se conhece mais do que o outro conhece. Então, o outro não vai te definir, você que vai definir quem você é. Então, quanto mais você se conhece, mais você tem clareza do que você quer, mais você tem clareza de quem você é e mais você tem clareza do rumo que você quer trilhar. A gente não aprende isso nas escolas desde muito cedo, a gente não aprende isso na nossa educação como um todo desde a infância, mas isso é muito importante. Eu sugiro que você invista em autoconhecimento para começar a ter clareza do seu rumo. Segundo conselho é que você não tem que ser boa em tudo. A gente aprende nas escolas que a gente tem que tirar nota alta em todas as matérias. Mas, pô, se eu sou boa em matemática e português, por que eu vou ter que ser esforçada pra caramba para ser boa em história, em geografia e em biologia, se eu tenho mais aptidão para matemática e português? Então, a gente vive numa cultura que a gente tem que ser boa em tudo, dar conta de tudo, e, na verdade, é muito mais inteligente a gente investir a nossa energia em algo que a gente é boa, naquilo que você nasceu para ser. Entende? Então, você não tem que ser boa em tudo, foque em ser boa naquilo que você nasceu para ser, naquilo que você faz sem gastar tanta energia e que quando você termina de fazer, você se sente entusiasmado, você não se sente esgotado. Busque fazer cada vez mais esses tipos de atividade. Sei que isso não é possível para muitos, sei que infelizmente a realidade hoje é de muita desigualdade, principalmente profissionalmente, e de muito privilégio. E eu acredito, né, que independente de como a situação está hoje, eu acredito num futuro mais
equilibrado, um futuro em que as pessoas sim podem trabalhar de maneira que elas têm uma carreira que combina com elas, em que elas estão trabalhando nos seus talentos, porque é muito mais inteligente, você desempenha muito melhor quando você está com as suas aptidões em dia, você está executando funções em que você faz com facilidade, você faz com habilidade e faz sentido para você. É isso que eu acredito, é isso que eu desejo para um futuro. Então, esse é o segundo conselho. O terceiro conselho é que você não descobre se você gosta de natação estudando natação, né? Então, você descobre como? Você descobre caindo na água, caindo na piscina, nadando. Então, é só na prática que você descobre se a teoria ela faz sentido ou não para você. Então, muito cuidado com estudar demais e se planejar demais e ficar muito teórica. Se você está buscando o seu rumo profissional, começa a testar, começa a buscar o seu caminho e tentar por um caminho, tentar por outro e aprender a errar e aprender a aprender depressa com os erros, porque eu acredito e eu percebi isso na prática, eu vejo que as minhas alunas também veem isso na prática, que o movimento ele gera clareza. Quanto mais movimento você gera na sua vida, mais clareza você gera na sua vida. Então, quanto mais você se mexe e testa, experimenta e faz acontecer, mais clareza do seu caminho você tem. Esse é o terceiro conselho. O quarto conselho é que não adianta você fazer escolhas profissionais baseada nos outros. Quem que vai conviver com as suas escolhas pelo resto da sua vida é você, não é o outro. Então, pense bem antes de tentar agradar os outros, viver o plano dos outros. Comece a escolher mais por você, porque é você que vai lidar com a sua vida. É você que vai escolher a sua trajetória e conviver com as suas escolhas e se responsabilizar por elas. Então, o que os outros dizem serve como uma filtragem, serve como talvez algum conselho, alguma dica, alguma experiência, mas só quem sabe o que você quer é você. Então, comece a olhar mais de dentro para fora do que de fora para dentro. E não espere a permissão de ninguém, sabe? Eu já esperei muito a permissão dos outros para fazer alguma coisa, para decidir a minha vida, o meu rumo. E quanto mais você espera que os outros aprovem ou decidam por você, mais você se frustra, menos você descobre o que você realmente quer. Então, não espere a validação dos outros. Quem busca no trabalho a validação externa não está trabalhando para si, está trabalhando para os outros. Então, tente entender se a realização que você busca é sua realização ou se você trabalha para a realização dos outros, porque faz muita diferença essa ideia, essa sacada, beleza? Por último, não escute pitaco de quem não chegou onde você quer chegar. Esse é o mais importante, porque esses dias eu recebi uma cliente que ela tá fazendo o seu processo de transição de carreira, ela falou assim, Sofia, eu tô frustrada, tô preocupada, as pessoas estão dando muito pitaco sobre a minha nova carreira, elas estão querendo dar conselho, isso está me sobrecarregando e me fazendo duvidar do meu potencial. Eu falei assim, pelo amor de Deus, veja bem quem que está te dando esse conselho, entende? E, se necessário, diga não, obrigada, não quero conselho, já estou encaminhada, já estou com orientação. Perceba quem que está te dando conselho. É alguém que você se modela? Senão, não escute essa pessoa. Se essa pessoa não tem os resultados que você quer ter, se essa pessoa não chegou aonde você quer chegar, provavelmente ela vai dar um conselho, uma opinião baseada na experiência dela, que não tem nada a ver com a sua e que talvez não te sirva. Então, escute o pitaco, a orientação, a guiança e as ideias e conselhos de quem já chegou onde você quer chegar, de quem já abriu o caminho para você passar. Beleza? Por isso é tão importante ter mentores na sua vida para acelerar o seu processo, para não fazer que nem eu fiz lá atrás, de ter perdido tanto tempo com transições de carreira até encontrar o meu rumo. Eu me arrependo disso? Não, não me arrependo de jeito nenhum. Sou muito grata por tudo que eu aprendi em todas essas transições, porque graças a ela, hoje eu posso ensinar outras pessoas a acelerarem os seus processos.
beleza? Então, é isso. Essa é um pouquinho da minha história, para você que não me conhece, ou já me conhece, ou não me conhece tanto. E esses são os 5 conselhos que eu me daria lá atrás, antes dessas 3 transições de carreira. Se você gostou desse vídeo, se você quer compartilhar algo que você também já passou, se você está nesse momento, já esteve, se identifica com essa situação, comenta, compartilha com alguém que pode se beneficiar também dessa história. Qualquer dúvida, escreve aqui a sua dúvida. Eu coloco sempre caixinha de perguntas lá no Stories para você escrever para mim e a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais.